Olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem me agraciando com a presença de vocês. Aqui é o professor Matheus, representando a UGB na nossa aula de inglês. E vamos lá. Sejam muito bem-vindos, aliás. Hoje vai ser a nossa terceira aula de inglês. Lembrando que as nossas duas primeiras aulas foram pautadas em como abordar as questões do Enem, os textos e como interpretar o comando, as formas de conectar as nossas informações. Então, na nossa primeira aula, a gente deu uma olhada nos tipos de interpretação, a gente viu a interpretação e a compreensão, qual é a definição desses dois termos, como o Enem se apropria desses termos e como nós podemos analisar os textos do Enem e os comandos e as questões do Enem com base nessas ideias. E na nossa segunda aula, a gente já deu uma olhada nos cognates, né, nos cognatos, nos false friends, em especial aos false friends. E a gente falou que foi mais voltado ao nosso público de alunos que não têm um bom conhecimento de inglês, né? Mas o próprio inglês ajuda um pouco nessa jornada, né, nessa dificuldade, porque por mais que seja uma outra língua, seja uma língua germânica, seja uma língua não exatamente distante, mas não é a mesma coisa, né? Quando a gente pega o inglês escrito, ainda mais numa prova, e dependendo da modalidade dos textos, a gente consegue ali ter uma chance de cerca de 60% de chance de conseguir entender o tema, seja das questões, seja do textos, justamente pela história da língua inglesa, que foi influenciada por diversas variantes do latim, o latim clássico, o latim posterior, o latim normando, mais modernamente o espanhol. Então a gente consegue encontrar diversas palavras que vão nos ajudar, mesmo se a gente sem falar a língua efetivamente. A gente pode conseguir compreender o tema do texto, o que já ajuda bastante, uma vez que o comando é em português. E a nossa aula de hoje já tem um público diferente. A gente já está fazendo essa aula voltada a pessoas que estão ali tentando aprender mais do inglês para conseguir fazer essas provas, o Enem. Então, são pessoas que precisam simplesmente relembrar um pouco mais as matérias que elas já estudaram. Então, aí a gente vem aqui para o nosso conteúdo. Olha só, nessa terceira aula, concentrarmos nos erros, né? Coloquei até a nossa mesóclise ali, nas formas verbais do inglês, tendo em mente a divisão entre seus usos e seus nomes. Então, essa aula vai ser pautada em relembrar e também acrescentar algumas informações sobre as formas verbais, né? Os verbos do inglês, né? Todas as suas conjugações. Talvez vocês reconheçam melhor com esse termo, né? As conjugações do inglês. E eu coloco aqui, eu traço esse paralelo entre seus usos e seus nomes, porque a gente aprende os nomes dessas conjugações, dessas formas verbais em inglês, mas elas não necessariamente se concentram somente no que aquele nome está falando, né? Não é que o past simple vai se referir somente a um passado simples, ele pode ser usado em outras situações. E a gente vai se concentrar um pouco mais nisso. A gente tem aqui a nossa exposição de conteúdo, uma aula bastante simples, né? Estruturada de forma bastante simples, né? São só duas sessões. A gente vai praticamente ficar numa só tabela, que a gente reuniu para colocar todas as informações, e a gente vai ver as questões do Enem, mais ligado aos textos, né? Como essas formas verbais estão sendo empregadas no texto e por que elas estão sendo empregadas daquela forma, naquele texto, naquele contexto. Ou seja, as questões do Enem dessa vez não vão ser pautadas no assunto, até porque nós vamos falar sobre a língua em si, sobre a gramática da língua, e as questões do Enem, de maneira geral, elas são pautadas, na verdade, em questões de origem social, e não exatamente sobre gramática, mas a gente precisa da gramática para poder entender a língua inglesa que vai ser empregada no Enem, nem que seja minimamente. Então, a gente vem aqui para a nossa tabela, uma tabela bastante simples, e a gente já pode pegar aqui pelo título coisas que nós podemos usar como introdução. Nós temos aqui verb tenses in English, né? São
tempos verbais em inglês. Tenses é a palavra em inglês que a gente usa para tempo gramatical, tempo verbal. Então, não é time, né? Time não tem nada a ver com isso. É outra coisa similar, mas é outra palavra para quando a gente está falando sobre verbos. E só para relembrar, nós temos aqui os verbs, os verbos. E o que é um verbo, afinal de contas, né? Verbo, na verdade, é uma classe de palavras, é um tipo de palavra que existe em uma língua, que vai ser responsável por denotar algumas coisas. O que essa classe de palavra denota? Muitas coisas. Ele pode denotar tenses, tempos, né? Fazer referência ao momento que alguma coisa acontece. Ele vai denotar um processo verbal, um evento, ou um estado, uma coisa assim, né? A parte semântica do verbo. E ele vai denotar algumas outras coisas que não vão ser tão importantes agora, com exceção do aspecto. Então, ele vai primariamente indicar tempo e aspecto. Nós vamos estudar um pouquinho melhor sobre essas duas categorias gramaticais, mas além essas estruturas gramaticais, dessas noções gramaticais, ele vai também indicar modo e número e pessoa, né, que não vão ser relevantes para a nossa aula de hoje. Mas, enough of this, chega disso. A gente vai aqui começar a nossa aula. Aqui nós temos essa linha do tempo, que vai ser expressamente importante para a gente conseguir, pelo menos, imaginar, visualizar como que as línguas funcionam, falando sobre tempo e aspecto. E a gente tem aqui essas 3 informações bastante interessantes, que é a existência de passado, presente e futuro. Se é que eles existem, dependendo da visão que você for olhar, né? O futuro existe? Não sabemos, não aconteceu. O que nós temos efetivamente é o presente, mas dentro da língua, essas estruturas, essas 3 informações, esses 3 momentos são bem definidos. São realidades concretas dentro da língua. Existe um passado na língua, existe um presente na língua e existe um futuro na língua. Por mais que na nossa realidade não seja necessariamente dessa forma. Mas essas informações vão ser apresentadas pelas formas verbais, ou não somente pelas formas verbais, né, também por advérbios, mas vamos nos concentrar pelas formas verbais aqui. A gente vê esses pontinhos aqui embaixo dessa linha, indicando não exatamente o tempo, mas o momento preciso, pontual, em que alguma coisa aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer. E isso é um fator chave, né, uma informação chave para a gente compreender outras estruturas. Que a gente vai fazer a diferença entre um ponto preciso no tempo, uma coisa que aconteceu imediatamente, pontualmente, naquele momento, e uma coisa que, na verdade, ela se abre, se segmenta nesse período de tempo. Não necessariamente um momento somente em que um processo verbal vai ocorrer ou está ocorrendo. Então, a nossa primeira forma verbal que nós vamos estudar aqui é o past simple. Past simple, que é o pretérito simples, ou passado simples, né, traduzindo mais facilmente. E a gente vê aqui que morfologicamente ele é apresentado pelo ed, atachado ali no final do verbo, sufixado no final do verbo. Então, I studied English representa o past simple. Só que a gente estuda uma das primeiras estruturas que a gente estuda do inglês, que a gente aprende meio que dizendo que é o passado, simplesmente, do inglês. Similar ao passado do português, sem fazer aquela distinção de pretérito perfeito e imperfeito que tem no português. Mas isso não é coerente com a realidade. A gente costuma estudar o past simple como sendo uma coisa só. Mas, na verdade, ele é mais amplo que isso. Ele é utilizado, ele tem uma forma só, mas ele representa várias coisas. A gente tem essa interpretação aqui de perfectivo, né, de uma coisa que aconteceu em um momento específico, sem uma visualização interna das coisas. Então, por exemplo, I studied English last Monday. I studied English last Monday. Eu estudei inglês a última segunda-feira, last Monday. Então, normalmente, o past simple, ele precisa de uma informação temporal. Ele pede uma informação temporal se ele estiver expressando noção perfectiva. Essa é a nossa noção aspectual, que a gente vai fazer algumas distinções mais para frente.
o past simple, quando ele denota alguma coisa que aconteceu num momento específico de tempo, ele precisa fonetizar esse momento específico de tempo. Ele precisa dizer quando que aconteceu. Então, se a gente quer dizer quando alguma coisa aconteceu e é no passado, aí sim a gente vai usar o past simple. Essa é o primeiro uso de forma verbal que a gente tem. Mas a gente tem também o past simple, sendo usado com noções de imperfectividade. O que são essas noções de imperfectividade? É justamente o tempo passado, alguma coisa que aconteceu no passado, mas que não é pontual, uma coisa que se segmenta mais no período de tempo. Não é uma coisa que começou e acabou ali, naquele espaço mínimo de tempo. Uma coisa que se abriu mais. Então, a gente pode ver essas duas perspectivas do past simple aqui nesses dois exemplos que eu trouxe. Por exemplo, uma coisa que aconteceu pontualmente é I did it on Sunday morning. A gente pode substituir esse did por qualquer outro verbo no past simple. E isso se refere a uma coisa no momento passado que aconteceu pontualmente e acabou. Mas aí a gente vê isso aqui. The room was dark. The room was dark. O quarto estava escuro. Esse estava escuro, na verdade, ele não é uma coisa que aconteceu num momento e parou. O quarto não deixou de estar escuro em algum momento. Pode ver isso. A gente pode traduzir isso como estava e não como foi. Foi, em português, ele denota uma coisa precisa, uma coisa que aconteceu num momento específico de tempo e que acabou. O quarto foi escuro. Mas, na verdade, a gente traduz isso como o quarto estava escuro. Então, não é uma coisa que aconteceu ali e acabou. É uma coisa que ficou acontecendo por um tempo. Então, the room was dark. O quarto estava escuro. Então, o que a gente pode pegar por isso é que existem, na verdade, duas interpretações que vão ser, na verdade, existem duas realidades impressas, inseridas nesse tipo de passado, nesse past simple, que vão ser, na verdade, denotadas pelo contexto de fala. Depois do passado, a gente estuda aqui o nosso present, nosso presente, e talvez seja, na verdade, a estrutura, a forma verbal mais mal compreendida do inglês, justamente por causa do nome, que a gente chama de present simple. É a primeira coisa que a gente imagina que, poxa, se é present simple, se refere ao presente, está até aqui na nossa linha do tempo, é porque, na verdade, essa estrutura verbal, essa forma verbal se refere ao tempo de agora, o que está acontecendo exatamente no momento em que se fala. Só que, na verdade, isso não é verdade. Isso não é uma coisa, isso não é concreto, né? Não é coerente com o que a gente vê nos verbos. Se a gente vê aqui no exemplo, I study English, no present simple. I study English, eu estudo inglês. Se refere ao presente ou se refere a outra coisa? Ele não se refere expressamente ao presente, ao momento de fala. Na verdade, ele dá uma noção de hábito, de uma noção de alguma coisa que começou, que você passou a fazer, que você cultiva isso como forma de hábito e que não necessariamente você está fazendo você está usando esse hábito, né, concretizando esse hábito agora, no momento em que se fala. Na verdade, uma coisa que talvez tenha começado no passado e se refere a uma coisa do passado. Então, esse I study English, na verdade, se refere mais ao passado recente do que qualquer outra coisa. E, além disso, na verdade, o present perfect, o present simple, perdão, ele vai ser usado também para se referir ao passado expressamente e ao futuro expressamente, não simplesmente ao presente ou momentos muito recentes. A gente pode ver isso, por exemplo, sendo utilizado em textos históricos. Quando a gente vê isso até em português, né? Usando o presente para falar do passado. A gente vê aqueles textos históricos, sei lá, sobre a chegada dos portugueses aqui no Brasil. A gente vê aquele texto em 1500, os portugueses chegam no Brasil, e não os portugueses chegaram no Brasil. A gente vê, então, o presente sendo usado para expressar passado. E a mesma coisa no inglês. On the 1500s, the Portuguese men arrive in Brazil. Chegam no Brasil. A mesma coisa. E a gente pode usar o present simple para se referir ao futuro, principalmente ao futuro muito certo, um futuro que provavelmente vai acontecer. Por exemplo, I have an appointment tomorrow. I have an appointment tomorrow. Eu tenho, no presente, uma consulta amanhã.
E por que a gente usa o presente? Porque é uma coisa que provavelmente vai acontecer, uma coisa que já está marcada, já está planejada, muito dificilmente não vai acontecer, então a gente pode usar o presente para isso. Então, o que a gente viu, né, concluindo, na nossa conclusão, a gente vê que, na verdade, present simple se refere a uma ampla, a várias noções temporais, né? Não somente uma, e não exatamente ao momento de agora, o momento em que se fala. Isso vai ser expresso, na verdade, por uma outra forma verbal que a gente vai estudar depois, que é o present continuous, tá ali embaixo. E aqui a gente tem nosso future, o nosso futuro. Esse aí não tem nenhuma surpresa, a não ser uma certa distinção entre futuro indefinido, futuro definido, ou um futuro incerto, ou futuro certo. Mas todos se referem ao futuro expressamente. Então, a gente tem aqui o will, em comparação com going to, que infelizmente não está escrito aqui, mas eu vou falar para vocês. Will é um verbo modal, né, um verbo auxiliar, imutável, que, na verdade, ele costuma ser usado ou para futuros muito genéricos, né, futuro no geral, ou para futuros que futuros muito abertos, né? Futuros que não tem uma coisa muito planejada, senão um futuro planejado, futuro bem pensado. Uma coisa que pode acontecer simplesmente, né? I will study English. Eu vou estudar inglês, eu estudarei inglês. Você não sabe quando, não tem mais informações sobre isso, mas aí a gente tem algum futuro mais certo, né? Uma estrutura mais certa, que a gente vai usar em outros contextos, em contextos planejados, que é o going to. I am going to study English tomorrow. Normalmente ele vai pedir uma informação mais precisa de tempo, um futuro mais exato, né? Quando que você vai estudar isso? Amanhã? Então é uma coisa que você já planejou em algum momento. Você sentou ali, parou, vou marcar esse dia para estudar inglês. Então é uma coisa que quase que certamente vai acontecer. Pode ser que não aconteça, mas a noção geral que nós temos disso é que é uma coisa que vai acontecer. E essa seria a distinção básica entre eles, mas é tudo futuro. Não tem aquela pegadinha de ser um futuro perfectivo, um futuro imperfectivo. Isso não tem aqui no inglês. Agora a gente começa a falar de aspecto, porque aí vocês olham para essa linha temporal, vocês me dizem, poxa, tem só três tempos na realidade concreta, ou pelo menos tem três tempos verbais. Mas se tem só três tempos, por que existem tantas formas verbais? Não é sempre o mesmo tempo? De fato, é sempre o mesmo tempo. O tempo não vai mudar, vai ser sempre o tempo que foi, o tempo que é agora e o tempo que vai vir. Mas aí a gente tem esses processos verbais, esses verbos que vão denotar coisas, e a gente, na verdade, tem uma mudança de relações. Aí entram os aspectos. Né? Aspecto, na verdade, é uma forma de você verificar o comportamento desse verbo, o comportamento dos verbos, do processo verbal, em comparação com alguma outra coisa. Por exemplo, a gente vê aqui do past perfect, que se refere ao passado, mas ele tem uma forma diferente porque justamente por ele se referir a um passado comparado com outro passado. A gente vê aqui, I had studied English, eu tinha estudado inglês, e a gente diz, eu tinha estudado inglês porque alguma coisa aconteceu depois, mas esse depois ainda está no passado, que interrompeu esse estudo. Então, eu tinha estudado inglês, mas eu esqueci. Eu esqueci tudo. Então, I had studied English, but I forgot it. Exatamente a mesma coisa. Então, a gente tem dois passados aqui, um do lado do outro. Temos o had studied, que essa estrutura representa o primeiro passado, a primeira coisa que aconteceu, e forgot, no passado simples, é representando a segunda coisa que aconteceu. I had studied English, but I forgot it. Mas eu esqueci. Eu esqueci ele. Eu esqueci isso. A gente tem aqui o present perfect, que talvez seja o terror do falante de português que está aprendendo inglês. Justamente porque a gente não tem uma distinção gramatical, uma distinção fonetizada, uma morfológica, né? Um verbo específico para esse aspecto. O que não significa que nós não temos essas informações, esse tipo de tempo verbal no português. Nós temos, mas somente utilizamos ele de outra forma, em outros contextos. Na verdade, a gente
A gente demonstra esse tipo de estrutura com outras estruturas. Então, a gente costuma estudar esse passado, esse present perfect, em paralelo ao past simple, justamente porque normalmente a gente confunde um passado com o outro. A gente viu que o past simple, na verdade, é uma coisa ou pontual ou uma coisa imperfectiva, né? Uma coisa segmentada, mas que aconteceu no passado, num tempo ali mais ou menos específico ou específico. Mas a gente tem aqui o present perfect. Esse nome pode ser bastante... ele confunde bastante porque está escrito present perfect, que present se refere ao presente, e perfect as pessoas normalmente não entendem muito bem o que é. Mas perfect é um aspecto. Então, aspecto é o que vai relacionar esse tempo presente com o momento passado. Por isso que a gente confunde esse presente com o passado. Então, a gente vê aqui, I have studied English. I have studied English. Essa estrutura, na verdade, pode denotar várias coisas. Pode denotar, por exemplo, uma coisa que você já fez. Por exemplo, em paralelo com I studied English. Eu estudei inglês, I studied English, no momento específico. Ou eu estudava inglês, também no momento específico. E que I have studied English, eu estudei inglês com algum objetivo. Então, algum objetivo que vai ser ali aflorado no momento presente. Então, quando alguém fala I have studied English, a gente já pode imediatamente pensar em algum contexto, né? Imaginar que talvez essa pessoa esteja prestes a fazer um teste, né? Por isso ela estudou inglês, ou algum outro contexto que a gente pode inventar no momento, ou simplesmente dizer que ela já estudou inglês, né? Eu coloquei esse já aí. E essa é basicamente essa estrutura, e a gente pode ver a distinção entre essas duas formas verbais aqui. Por exemplo, nós temos, vou falar o simples primeiro. They ate seafood last night. Eles comeram frutos do mar, seafood, last night. Aí a gente vem aqui, se é uma coisa pontual, a gente tem que colocar obrigatoriamente um advérbio, um momento específico em que isso aconteceu. Se for uma coisa pontual e não tiver isso, é porque já foi demonstrado pelo contexto, o tempo em que ocorreu. Por isso a gente usa essa forma. E aqui a gente tem we have eaten seafood. We have eaten seafood. E a gente pode interpretar isso como nós já comemos frutos do mar. Ou nós comemos frutos do mar, sendo que alguém perguntou para você, num contexto em que vocês estão ali num restaurante de frutos do mar. Que é uma coisa que estaria relativa ao presente. E a gente tem esses dois exemplos aqui, que talvez sejam ainda mais claros. Alguém pode perguntar para outra pessoa, Did you eat? Did you eat? Aqui está com esse espaço aqui, porque é uma coisa pontual. Então, ali que a gente pode colocar qualquer outra informação adverbial, de tempo. Então, did you eat at noon? Você comeu meio-dia? Porque aí você está perguntando expressamente se a pessoa comeu naquele momento. Aí a gente pode pensar outros contextos também. Did you eat my apples that I left on the table? Você comeu as maçãs que eu deixei na mesa? Uma informação mais própria, mais complementar. E a gente o tempo pode ser ali expresso, fonetizado também, ou pode ser expresso pelo contexto. E a gente tem esse aqui. Have you eaten? Have you eaten? Se alguém pergunta isso para outra pessoa, na verdade ela está querendo dizer perguntar se ela já comeu. A gente pode até pensar no contexto que a pessoa está cozinhando, ou que talvez a outra pessoa está no contexto em que ela já deveria ter comido, mas não comeu. Aí a pessoa vai e pergunta para ela, Have you eaten? Então tem esses detalhes que diferem essas duas estruturas verbais. Depois disso aqui nós temos nosso Future Perfect, que da mesma maneira que o Past Perfect se refere a dois acontecimentos no passado, o Future Perfect se refere a dois acontecimentos no futuro. Então, I will have studied English. I will have studied English. Eu terei estudado inglês. A gente pode adicionar uma nova informação para concretizar, para terminar de passar as informações necessárias. Ele pede um complemento de futuro. Então, I will have studied English if I go to college. Então, eu já terei estudado inglês quando eu for para a faculdade. Se for para a faculdade, ao outro momento futuro, posterior,
e terei estudado é outro momento, outro processo verbal também do futuro. São essas duas estruturas do futuro colocadas ali em paralelo, tá? Em justa posição, vamos dizer assim. E, para finalizar nossa parte de explicação, a gente tem aqui os continuous, se refere, na verdade, à progressividade em que alguma coisa aconteceu. Lembrando que a gente tem aqui esses pontos específicos, dizendo, indicando momentos específicos muito precisos no tempo, uma coisa que aconteceu, já acabou, ou o presente aconteceu naquele momento, ou que acontece naquele momento, ponto, né? E a coisa vai acontecer no futuro em um momento muito específico. E aqui, na verdade, a gente tem a abertura desses pontos em segmentos, em coisas mais frequentes que vão acontecendo progressivamente. Então, I was studying English. Eu estava estudando inglês. Né? Esse estudo, na verdade, é uma coisa que durou um certo tempo e parou, né? Ficou no passado. Aí a gente vem o present continuous. I am studying English. Eu estou estudando inglês. Uma coisa aí que está acontecendo conforme o tempo vai passando agora, mas refere ao momento presente, ao agora, de fato, ao momento em que se fala. Esse sim é o presente verdadeiro, né? O true present. E aqui nós temos o future continuous, que na mente do brasileiro costuma ser inconcebível, né? Eu vou estar estudando, mas em inglês é super comum, é super normal. Né? I will be studying English. Eu estarei estudando inglês, eu vou estar estudando inglês. É uma coisa que vai acontecer no futuro, que pode acontecer no futuro, e que, como a gente já sabe que essas coisas costumam demorar um certo tempo, então nada mais justo do que prever que é uma coisa que vai acontecer durante um certo tempo. E essas são as explicações que eu tenho para hoje sobre as formas verbais do inglês. E a gente vai ver isso agora nos textos do Enem, empregados no texto do Enem. Então a gente tem aqui a nossa... Lembrando que todas essas questões, na verdade, são de interpretação. Elas não são sobre a gramática, mas a gente precisa da gramática para saber minimamente do que esses textos estão falando. Então a gente tem aqui essa charge, dizendo, when I was 5, everyone told me to be a big boy. When I was 10, they told me I should be more mature. Now they say it's time to start acting like an adult. At this rate, I'll be eligible for Social Security before I graduate from high school. Então, para a gente escrever várias informações, a gente precisa de várias formas verbais, montando, assim, dizendo quando ou como as informações que a gente quer passar aconteceram ou estão acontecendo, ou vão acontecer. Então, a gente vem aqui e começa a analisar como essas estruturas verbais que a gente analisou aqui são colocadas em contexto. Então, a gente tem aqui no início, when I was 5, que é uma forma de indicar o tempo, né? É um advérbio, na verdade é uma estrutura que funciona como advérbio, when I was 5, quando eu tinha 5 anos, e dentro dessa estrutura, por ela ser simples, né, por não ser por essa estrutura não estar em foco exatamente, mas ela ser usada como indicador de alguma coisa, de algum tempo, ela leva o past simple. Então, when I was 5, quando eu tinha, ou quando eu era 5 anos, né, em inglês. Aí se a gente coloca, começa a pensar mais propriamente em como a gente vai usar essas informações, esses tempos verbais. Everyone told me to be a big boy, a big boy. Então, told é o verbo que está aqui no passado e ele está no passado simples. Mas por que ele está no passado simples? A gente vem aqui e vê. Quando a gente quer denotar uma coisa que aconteceu, indicar uma coisa que aconteceu no passado, aconteceu num período específico, então a gente vai usar o past simple. Esse é o momento de utilização do past simple. Então aqui, told, e não have told ou has told, justamente porque tem aqui um advérbio indicando o período de tempo que aconteceu. When I was 5, everyone told me to be a big boy. Quando eu tinha 5 anos, todo mundo me dizia para eu ser uma pessoa crescida, né? um garoto crescido, mais amadurecido. When I was 10, mesma coisa. O advérbio, when I was 10, passado para frente, mas ainda assim no passado. They told me I should be more mature. Exatamente o mesmo contexto. Tem uma informação no passado, expressando o tempo exato que aconteceu aquilo, então a gente usa o past simple.
Now they say it's time to start acting like an adult. At this rate, I'll be eligible for Social Security before I graduate from high school. A gente tem aqui o I'll, indicando futuro. E por que é I'll, né? A contração de I will, por que é will e não going to? Porque é uma coisa, é uma suposição, é uma previsão. Você está ali, não é um plano, não é uma coisa que é certa de acontecer. Nada indica que isso é uma coisa certa de acontecer. Tanto que daí que vem o tom humorístico também dessa charge. Mas é uma coisa que, baseada nas informações que nós temos, é uma coisa que tem uma certa possibilidade de acontecer, uma possibilidade bem real, mas tem uma possibilidade de acontecer. Então, por isso que a gente usa esse will genérico, indefinido, e não I'm going to be eligible for Social Security, porque isso denotaria que é uma coisa que vai muito certamente acontecer, e não é uma coisa planejada ali. Aí, com esse texto, com essas informações, a gente pode, aqui, nos ajudam a interpretar esse texto, e a gente pode ver aqui no comando, no cartoon, a crítica está no fato de a sociedade exigir do adolescente que, e as nossas opções relacionadas à interpretação: se aposente prematuramente, amadureça precocemente, estude aplicadamente, se forme rapidamente e ouça atentamente. É pelo sentido do texto que a gente vê aqui é que não está falando sobre aposentadoria, não é um tema citado aqui. Amadureça precocemente, de fato, ele fala que quando ele é bastante novo, as pessoas... Ele é bastante novo ainda, né? Desde ele ser bastante novo e até ele sendo ainda bastante novo, as pessoas continuam dizendo para ele amadurecer. Então, isso denota, na verdade, um amadurecimento precoce, porque ele ainda é jovem. Então, essa seria uma informação coerente, uma afirmativa coerente. C, estude aplicadamente. O assunto principal não é estudo, na verdade, isso nem é uma coisa citada aqui. Ele fala sobre graduação na escola, mas é uma coisa planejada para depois. Não é o assunto específico que esse jovem está falando ali na tirinha. Se forme rapidamente, também não é citado. Na verdade, é uma informação... Ele é citado de certa forma, né? Uma previsão que se faz, uma interpretação da previsão que se faz, né? Mas não é o que está expresso na informação que o menino está passando. Ele simplesmente está dizendo que os adultos esperam que ele amadureça rápido, não que se forme rapidamente. Isso é uma informação que ele passou sobre outra coisa. E aqui nós temos ouça atentamente. Aí realmente não tem nenhuma coerência com o que foi dito ali. E, bem, a informação que mais naturalmente corresponderia ao comando e também à tirinha seria a letra B, amadureça precocemente. Ambas as informações estão ali contidas no texto. Aqui nós temos a nossa questão 2, um texto maior, com vários verbos, e a gente vai aqui analisando o uso desses verbos. Leva May, creating showers on wheels for the homeless. San Francisco, according to recent city numbers, has 4,300 people living on the streets. Among the many problems the homeless face has little or no access to showers. San Francisco only has about 16 to 20 shower stalls to accommodate them. But Denise Sandoval has made it her mission to change that. The 51-year-old former marketing executive started Lava May, a sort of showers on wheels, a new project that aims to turn decommissioned city buses into shower stations for the homeless. Each bus will have 2 shower stations, and Sandoval expects that they'll be able to provide 2,000 showers a week. Então, aqui nós temos o nosso texto, com vários verbos, a gente veio aqui analisar o uso desses verbos, o emprego em que eles estão acontecendo. San Francisco, according to recent city numbers, has 4,300 people living on the streets. Então, São Francisco, de acordo com os números recentes da cidade, tem 4.300 pessoas vivendo na rua, né, em situação de rua. Então, aqui é uma coisa factual, uma coisa que não está ali expressando que é uma coisa que acabou ou que vai acabar, uma coisa que está ali no presente, então a gente usa a forma mais simples possível, a forma que indica
o que está acontecendo, que aí é o presente simples. Has. Então, São Francisco tem, San Francisco has, uma coisa que está acontecendo ainda. A gente vê aqui, among the many problems the homeless face has later no access to showers. Mesma coisa, uma realidade, é uma coisa factível, não é exatamente pontual, no sentido de uma coisa que aconteceu naquele momento, mas é uma coisa que teve início um período de tempo, mas não acabou. Está ali acontecendo. Então, uma coisa que ainda está acontecendo, a gente vai usar o presente. Faz referência ao presente. Agora as coisas ficam mais complicadas aqui. But Donice Sandoval has made it her mission to change that. Então, a Donice, ou Donice, fez disso sua missão, né? Fez de sua missão mudar a situação. Por que a gente usa has made e não simplesmente made? Né? Fez. Made denotaria, na verdade, um período específico de tempo, específico, né? Preso no momento de tempo. Mas aqui a gente coloca has made por dois motivos. Primeiro, a gente não está expressando o tempo que alguma coisa aconteceu, então a gente precisa usar essa forma do has made, justamente por não indicar o período específico de tempo. E também por existir aquela relação de uma coisa que tem relação com o presente, né? Uma coisa que começou e que ainda tem relação com o presente. Então, Donice Sandoval has made it her mission to change that. Ele fez disso sua missão, mas essa missão não acabou. Essa feitura não acabou. Ela ainda está acontecendo. Ela começou em um período, não sabemos quando, mas a gente sabe que foi no passado, mas ainda é a missão dele. Por isso a gente usa has made. Tem essa ponte com o presente. E a gente vê aqui o futuro. Each bus will have 2 shower stations. E they will be able to provide... Não. A gente usa aqui o will aqui, em detrimento do going to, porque por mais que seja uma coisa que pode acontecer, que eles estão ali, de fato, planejando um projeto, né, fazendo um projeto, é uma coisa que não saiu do papel, que talvez não saia. Eles estão planejando uma coisa que está ali, está sendo escrito, mas nada indica que isso, de fato, vai ser empregado. Por exemplo, aqueles projetos científicos que a gente faz no ensino médio, a gente faz aquilo, mas raramente aquilo vai ser, de fato, empregado. Aquilo é mais para testar a capacidade do aluno de fazer, de usar seus conhecimentos, do que, de fato, para ser empregado. E a gente pode usar o mesmo conceito aqui. Each bus will have 2 shower stations. O projeto diz que cada ônibus vai ter suas estações de chuveiro, seus chuveiros, né? Mas a gente não sabe se isso, de fato, vai ser empregado, vai ser aceito, vai ser aprovado como política pública. E esse aí é o nosso uso. Deixa eu ver se tem mais algum. Acho que não. Aí a gente pode usar essas informações para interpretar o texto e fazer a nossa questão. A relação dos vocábulos shower, bus e homeless no texto refere-se a... Então, qual é a relação que existe entre essas 3 palavras? A. Empregar moradores de ruas em lava-jatos para ônibus. Criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua. Comissionar sem-teto para dirigir os ônibus da cidade. Exigir das autoridades que os ônibus municipais tenham banheiros. Abrigar 2.000 moradores de rua em ônibus que foram adaptados. A informação que está contida no texto é que essa pessoa, Donice Sandoval, ou essa Donice Sandoval, ela tem como missão montar chuveiros, estações de chuveiro nos ônibus, né, para quando eles estiverem livres, as pessoas em situação de rua possam ir lá e se higienizar. Aí o que a gente vê aqui? Empregar moradores de ruas em lava-jatos para ônibus. Lava-jato para ônibus não é uma coisa que é citada nesse texto, então a gente já pode desconsiderar. Criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua. De fato, ele está empregando esses chuveiros gratuitamente nos ônibus para ficarem disponíveis para as pessoas em situação de rua. Então, sim, bastante coerente. Comissionar sem-teto para dirigir os ônibus da cidade. Lembrando que as alternativas nem sempre vão ter uma outra relação com o texto, e a relação que essa aqui tem é que no texto cita-se ônibus, mas o fato não é que os moradores de rua vão passar a dirigir os ônibus. Não é essa informação que está atribuída aqui. Exigir das autoridades que os ônibus municipais tenham banheiros.
A gente até tem essa situação, né, de que de que existe um projeto para colocar não banheiros, né, mas chuveiros, uma coisa relacionada ao banheiro, mas primeiro que não é uma exigência, não é uma obrigação que está ali no texto, na verdade é um projeto, simplesmente, não sabendo se vai ou não ser aprovado. Se vai ser aprovado, não é uma obrigação, é uma coisa que está ali para ser considerada. E o segundo é que não é um banheiro especificamente, na verdade, é simplesmente o chuveiro, não é o banheiro inteiro. E aqui nós temos obrigar 2 mil moradores de rua em ônibus que foram adaptados. A gente tem a adaptação de ônibus, né, a adaptação a chuveiros, mas nada que fala que esses moradores de rua vão ser abrigados nesses ônibus. Então, a única formação coerente aqui, na verdade, é a letra B, criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua. E, para finalizar, a gente tem essa questão aqui. A gente pode ver aqui, ó, made, thought, painted, e essas outras informações. So, made, one of the things that made an incredible impression on me in the film was Frida's comfort and celebration of her own unique beauty. A gente usa aqui made ao invés de has made, have made, né? Uma das coisas que me fizeram, ou made an incredible, que me fizeram me deram uma impressão incrível, né? Me permitiram essa impressão. A gente coloca aqui simplesmente uma coisa que foi expressa naquele período que que a pessoa estava vendo o filme. Não é uma coisa ali que tem relação com o momento presente, com a forma que ela pensa, com a saúde. Não tem essa ligação. Então, por isso a gente usa o past simple. Aqui a gente vê o thought, é um outro emprego. She fully inhabited her own unique gifts, not particularly caring what other people thought. O que outras pessoas pensaram ou o que outras pessoas pensavam. É o que outras pessoas pensavam, não é uma coisa específica naquele período de tempo. Uma coisa que ficou ali e terminou. É uma coisa que as pessoas pensavam, as pessoas tiveram tempo para raciocinar sobre aquilo. Então, por isso que a gente usa thought, porque o have thought não expressa essa ideia de imperfectividade, uma coisa mais ampla, de segmentação. Então, por isso a gente não usa o have thought, a gente usa thought, simplesmente. Aqui a gente vê painted. She painted for years. She painted for years. Então, ela pintou por anos. Esse por anos está ali denotando esse tempo específico. Not to be a commercial success or to be discovered. Aliás, a gente também pode interpretar isso como she painted for years. Ela pintava por anos. Isso é uma coisa que aconteceu segmentadamente, em vários pedacinhos. É uma coisa que ela fazia frequentemente. Então, por isso, painted, e não she has painted for years. Que, na verdade, seria uma construção também lógica, mas não nesse contexto. Não com esse sentido. E aqui, she absolutely and resolutely was who she was. Ela foi quem ela foi ou ela era quem ela era. Ela é uma pessoa que já morreu, né? A Frida Kahlo, a pessoa de quem estão falando nesse texto. Então, was who she was. Por isso que a gente usa o was, né? Que é a forma simples do passado, porque é uma coisa que já acabou, ela já se foi. The truth of her own unique vision and her ability to stand firmly in her own truth was what made her successful in the end. É o que a fez bem-sucedida no final. A gente tem aqui o in the end, expressão do tempo que aquilo aconteceu. Então, made, passado simples. Made in the end. E, interpretando o texto, a autora desse comentário sobre o filme Frida mostra-se impressionada com o fato de a pintora ter uma aparência exótica. É uma realidade, ela tinha uma aparência exótica, mas não é o que a autora está falando, não é o tema que ela está debatendo aqui. Então, vender bem a sua imagem, ela, não sabemos se ela vendia bem a sua imagem, mas não a autora não disse impressionar com isso. Ter grande poder de sedução. Ela tem, sim, ela podia se expressar de várias formas, ela tinha tal e tal beleza única,
ela tinha seu poder de sedução, mas aqui não diz que é isso que impressionou a autora. Para assumir sua beleza singular. Aí sim, ela se impressionou assistindo ao filme com a forma como ela, por ser uma pessoa que tinha um padrão de beleza diferente, um padrão de beleza não standard para a época que ela vivia, ela assumia essa aparência dela normalmente. Então isso impressionou a autora. E recriar-se por meio da pintura, ela podia fazer isso, né? Tanto que é uma coisa que ela está dizendo aqui, ela se expressava muito bem as coisas que ela sentia pelo meio da pintura, mas não é o que impressionou a autora. E com essas informações que nós estudamos, bem longamente, a gente já pode começar a utilizar o que nós aprendemos na segunda aula, na primeira aula, e começar a interpretar um pouco mais pesadamente, mais racionalmente, essas questões do Enem de inglês. E, bem, aqui nós já chegamos ao nosso final da aula. Aqui nós temos o nosso QR Code, caso vocês queiram entrar no nosso grupo do WhatsApp a respeito dessas aulas. Temos aqui o nosso cronograma de aulas. Eu posto as aulas sempre quinta-feira. E as aulas de linguagem sempre vão ser na quinta-feira, nesse horário aqui. E vocês podem nos seguir nas nossas redes sociais. Nós temos várias, né, da UGB FERP. E, muito bem, obrigado pela participação de vocês. Sempre muito bom dar essas aulas. Quaisquer dúvidas, temos ali a seção de comentários. Sempre que possível, a gente vai tentar responder. E muito obrigado pela presença.